T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Este é o Papo Estelar, episódio YT-009. E o papo de hoje é sobre a teoria dos seres interdimensionais, né, tio Dani? É mesmo? É isso aí. É. E esse programa, como sempre, né, vai ser maluco. Esse papo aí é um papo que eu não gostaria de ter com os meus pais. Eles iam me achar que eu sou louco. Às vezes eu falo de algumas coisas pra minha mãe, e minha mãe, por que você se interessa nesse tipo de coisa? Esses dias a gente andando de carro, ela bem assim, tava escrito, né, escritório espiritual, consultório espiritual. Aí tava lá búzios, tarô, não sei o que. Daí eu falei, nossa, eu tô com um curso de tarô lá pra fazer, pra aprender a tirar carta dela. Por que você se interessa por esse tipo de coisa? Você não é na igreja? Bom, aqui quem vos fala é o Daniel, da Dimensão 3. E eu sou a Amanda, da Dimensão 6. Eu tô lá na frente já. Tá na outra, eu não sei qual que é a sexta. Ah, nem eu, mas vamos lá, né? Assim, vamos primeiro esclarecer, assim, né? Quando a gente tá falando de seres interdimensionais, né? A gente tá nos referindo a, basicamente, extraterrestres, né? Porque existe uma teoria de que esses seres viajam em mais dimensões do que a gente imagina. Então, tipo, alguns médios acreditam que algumas espécies de extraterrestres, né? Eles conseguem viajar em até 5, se não me engano, até 6 hoje. Na verdade, eu ouvi falar já, tipo, em alguns vídeos, coisas que a gente viu, tipo, que é até mais, assim, sabe? Mas daí eu acho que daí a gente não consegue chegar. É mais meio que uma especulação. Tipo, a gente acredita que tem mais. Eu acredito que tenha mais. Mas a gente não, mal chegou, assim, de relatos na quinta. Não sei. Na quinta dimensão paralela, porque tem o espiritual, tem o energético, tem, né? Então, Sim. tipo, a gente não conhece muito mais. É possível, mas eu acho que a gente não... Mas a gente não pode bater o martelo e falar, não, tem 35 camadas, 35 dimensões. E elas são paralelas à nossa, né? Elas existem, tipo, na mesma área, por assim dizer, né? Ela pode ser física, que nem eu falei, né? Física, espiritual, energética, vibracional... Então, né, tipo, Matthew McConaughey no final do Interestelar. Do Interestelar, que filme massa. Ele tá se tremendo, se vibrando dentro do armário da filha lá. Em código Morse lá, se comunicando. Mas conta então pra gente, Amandinha, um pouquinho mais. Antes da gente começar de fato, não se esqueçam de se inscrever, né? Porque senão hoje a porrada vai comer em outra dimensão, entendeu? Então vai ser soco de dimensões diferentes. Interdimensional aqui, ó. Então segue a gente lá no Instagram, papo.estelar, no YouTube, no Spotify e tudo mais. A gente já tá no YouTube, né, no caso, que já conversando, tá. Mas a gente também tá aqui no Spotify, né? Então a se você tá ouvindo... interdimensional! Meu Deus, a gente tá em várias dimensões, galera. Mano, meu Deus. Mas fala aí, vamos Mandinha. lá saber sobre a teoria, então? Vamos. A gente já falou pra vocês algumas vezes do Dr. Steven Greer, né? A gente já viu vários documentários dele e tudo mais. O cara é ufólogo, doutor, médium, tudo. Ele é tipo bombril, assim, 1001 utilidades. Ele fundou o Centro para Estudo de Inteligência Extraterrestre e, segundo ele, né, ele diz ter ouvido bastante, tipo, relato, né, múltiplos relatos de pessoas que fazem projeção astral que acabaram se chocando com OVNIs. E algumas vezes também, tipo, atravessaram esses OVNIs. E em ambas as ocasiões, assim, os extraterrestres perceberam que essa pessoa estava lá. Porém, porque em uma das vezes ele conseguiu atravessar a nave e outra não.
Então, isso levantou a hipótese de que, na verdade, esses seres extraterrestres, eles estão presentes aqui o tempo todo, aqui com a gente na Terra, né? O que, pra nós, não há dúvida, né? Que eles estão aqui sempre, sempre, sempre. Só que a gente, supostamente, não consegue ver eles, né? Por eles estarem em outra dimensão. Então, seria como se eles estivessem em um mundo espiritual e a gente no mundo físico. E aí, por enquanto, ainda existe essa barreira, né? Muitas pessoas já ultrapassaram, né, essa barreira, mas a gente, acho que a maioria das pessoas ainda tá, tipo, fechado, assim, pra esse tipo de acontecimento, né? Então, a gente precisa trabalhar, assim, esse lado pra romper essa barreira, né? Pois e é interessante porque ele relatou ali que numa projeção astral, o cara atravessou, no caso, o OVNI, e na outra vez que ele fez a mesma coisa, ele se chocou. Então, tipo, existem barreiras no mundo espiritual e físico. É que a gente não... Assim, no físico a gente conhece, é a parede. Mas e no espiritual, tipo, é o quê? Porque a nave em si estava, de alguma forma, com esse... Como é que eu posso explicar? Com uma camada de algo que não deixe o espírito passar ali, ou não, entendeu? Porque a vez que ele passou, eles estavam no físico, e na vez que ele se chocou, ele estava no espiritual. Sim. Os extraterrestres, no caso que eu tô falando, né? Sim. Então, tipo, é uma coisa a se levar em consideração. Será que existe, é uma força de pensamento, de espírito, de algo assim que eles colocam na volta, ou é uma tecnologia da nave? Pois é. Não sei, fica aí, né, o questionamento, porque como que eu vou saber? Já é difícil conceber a ideia da coisa, né? Imagina, tipo, você saber exatamente como que funciona, né? Mas eu te interrompi, vai lá. Um documento denominado Memorando 6751, que foi datado de julho de 1947 e foi enviado ao FBI para uma pessoa anônima, né? E afirma ser o ex-chefe de um departamento universitário. E aí o autor sugeriu que esses OVNIs carregavam alienígenas semelhantes aos humanos de um mundo etérico, né? Então uma coisa mais ali espiritual, sutil e tudo mais. E em uma dimensão diferente da nossa. E movendo-se para dentro e para fora desse universo. Dessa dimensão, né? Desse universo físico que a gente conhece, né? Então é por isso que, tipo, em alguns avistamentos, assim, a gente vê nave sumir e aparecer, assim, do nada, de volta. Tipo, quando você vê aquelas luzes, assim, ó lá, tá piscando no céu, de repente, tipo, o bagulho reaparece e some de novo, entendeu? Eu acho que, assim, qualquer vídeo que você vê com o OVNI criando um portal, um negócio, eu acho muito, assim, talvez, claro, possa vir a ser de algumas espécies fazerem assim, né? Mas eu vejo muito como fantasioso, porque é como se fosse como dormir pra gente, né? Tipo, fechou o olho, pum. Abriu o olho, pum. Tipo, é uma coisa muito natural, assim, pra ele. Sutil, tipo, porque você vê nos avistamentos, do nada aparece e do nada some. Você não vê luz antes, luz depois, em alguns casos sim, né? Você não vê, tipo, um troço se formando, assim, um portal abrindo pra eles, né, aparecerem ali. Tipo, ele só, papum, ali, apareceu, desapareceu. E vários vídeos, né, que a gente vê, assim, uma camuflagem, basicamente. né? Os caras aparecem e desaparecem a hora que eles quiserem, né, que acham mais cômodo. E aí tem, né, os fatos que são interessantes sobre essa teoria. São coisas que a gente separou aqui pra vocês que, tipo, é interessante você... Assim, é interessante você manter em mente pra poder se fazer real e explicável a coisa, porque a gente não sabe se realmente é. Eu acredito que exista dimensões paralelas. Sim. Talvez não da maneira que a gente pense imagina, que é, imagina, como é, né? Mas eu acredito sim. Sim. Eu acredito. Então isso é pra você manter em mente, né? Como a gente acredita muito, assim, nessa teoria, a gente vai explicar por quê, assim, mais ou menos. A gente vai usar exemplo de pessoas que foram abduzidas e conversaram com ETs, né? Supostamente, segundo relatos. Então, em vários relatos, esses ETs mostraram da onde eles vieram, né, para essas pessoas, tipo, e ao levar essas informações para astrólogos, assim, tipo, pessoal da astronomia, né, e tal,
eles confirmaram a existência de um planeta com essas descrições, né? Que as pessoas estavam trazendo de conversas de ET. Tipo, naquele quadrante específico com mapa feito pela pessoa ali. Tipo, a pessoa foi lá abduzida, tipo, ela desenhou, né? A gente viu um outro documentário, eu não lembro qual que era, amor, do Hermínio Bianco. Não era esse? Qual que era? Era do Hermínio Bianco. Era esse que ela desenhou, assim, o mapa, né? Putz, eu acho. Eu não lembro. Eu acho que a gente vê tanta coisa relacionada que às vezes a gente começa a se perder, assim, né? E daí, ou seja, né, tipo, uma pessoa sem estudo, sem internet, sem saber, assim, de fato, não tem como você dizer que ela projetou aquilo com base em alguma coisa que ela leu, que ela viu e tal, porque, tipo, teve coisas ali de constelações e não sei o que nem era, assim, eles nem sabiam da existência na época. E eles foram lá e, tipo, anos depois descobriram, né, tipo, estrelas daquela maneira lá e a pessoa, tipo, há anos e anos atrás já tinha feito um desenho específico daquela situação, né? Então... Eles desenhavam no mapa ali, né, e mostravam que o planeta tava lá. Então, exatamente. Tipo, como? O ET colocou na cabeça da pessoa aquilo. Não, sim, mas como você explica isso de uma forma de uma pessoa que não tem instrução, que nem acredita nisso e do nada, tipo, fala, aconteceu isso? Eu acho que esse tipo de coisa, assim, que acontece é bem importante, assim, tipo, pra levar como um fato, sabe? Pra pessoas que não acreditam nesse tipo de coisa. Como uma pessoa, assim, assado, que nem a pessoa acredita nisso, recebeu uma informação tão coerente, assim. É muito difícil, né? E, se não me engano, era o planeta de Pleiades, né? Que ela tinha apontado. Era o dos Pleiadianos, não é? Eu acho que era. Nesse documentário. Eu não tô lembrando direito. Pois bem, onde que a gente quer chegar com isso, né? A gente quer chegar no ponto que esses planetas, eles ficam a muitos anos-luz de distância. Dezenas, centenas. Não, milhares, né? Milhares. Eu não sei quão longe. Eu acho que a gente é mais acolhido pelos nossos da nossa, assim, como é que eu posso explicar? Das redondezas. Que nem, por exemplo, o Laércio fala lá no Laércio Fonseca, né, sobre a Federação Intergaláctica, daí tem, tipo, os que cuidam, né, de cada galáxia, assim, e tal. Então, talvez os que estão aqui mais próximos da gente respondam a só mais perto. Via Láctea, talvez, assim, algo do gênero, né? Mas, bom, cara, se você é uma pessoa que fala assim, eu acredito que existe a viagem interestelar. Você tá me falando, eu acredito que existe a chance de pessoas extraterrestres, né, estarem viajando de uma estrela para outra. Então, é improvável que esses alienígenas extraterrestres, ou seja, como você quer chamar, eles viajam pelos meios convencionais, né? A distância entre as estrelas é muito grande, cara. Sim, entendeu? Não existe nenhuma evidência que alguém no espaço tenha feito uma tecnologia que permite viajar, um viajante espacial, assim, viajar mais rápido que a velocidade da luz. Até essa semana saiu uma notícia que eles estavam observaram um objeto se movimentar mais rápido que a velocidade da luz no espaço. Então, talvez até seja em outra dimensão que ele estava mais rápido, de uma maneira quase instantânea, e pela vibração ou por alguma coisa que ele emitiu durante essa viagem em outro plano, ele acabou até, tipo, aparecendo no físico de tão rápido que tava. Eu acho que pra esses seres, assim, tipo, é a questão do pensamento. Eu preciso estar em tal lugar. Pum, tô lá. Tipo, o que derruba, assim, essa teoria do viajar quão rápido. Se eles podem, tipo, ter o troço instantâneo. Sim. Né? Tipo, assim, a gente fala assim, a velocidade da luz é a mais rápida. Sim. No nosso plano. No plano físico. Entendeu? No plano espiritual, talvez já não. No plano espiritual isso aqui é ridículo, não é nada. E em outros planos, onde talvez o deslocamento seja propício para esses tipos de deslocamentos muito grandes. E se tem um plano onde você consegue malear um local e outro e fazer como se fosse um buraco de minhoca ou alguma coisa, entendeu? A gente não sabe, não sabe, pode ser, né?
E, tipo, quem sabe se desses planos, assim, tipo, do espiritual, assim, não exista a locomoção, mas sim o teletransporte. É o que a gente falou, tipo, a questão do pensamento. Porque Pensei, eu tô lá, porque entendeu? talvez a gente não consiga teletransportar o físico, mas a gente não conhece os outros... o espiritual a gente consegue, né? Entendeu? O físico... Não, mas eu digo assim, me referindo até numa máquina. Imagina uma máquina de teletransporte, onde se a gente entra com o nosso corpo físico, do outro lado a gente sai um monte de picadinho, porque... qualquer entendeu? coisa que dê errado, a gente já não... Mas talvez uma tecnologia que envolva não só físico, como consciente, onde você transporta a sua consciência e você viaja com o teu corpo no modo espiritual e pode se tornar físico lá depois. Uhum. Entendeu? É uma, assim, possibilidade. Uhum. Né? Esse tema é interessante porque ele levanta muitas possibilidades. Como não é uma coisa Imagina tipo, que você pode... teletransportar as tuas ondas vibratórias em forma de ondas. E daí você chega num lugar em forma de onda e depois volta pro plano espiritual. Porque é mais rápido viajar por ondas, vai saber, entendeu? Uhum. A gente não tem um parâmetro pra dizer, foi desse jeito, ou é assim. Mas, tipo, deixa muito aberto a imaginação, né? Sim. Se existe uma tecnologia para essas dimensões paralelas, onde o físico provavelmente não existe, ou se é uma coisa desenvolvida do nosso ser. Sim. Que a gente aprende algumas ou faz. coisas que a gente vê, né, tipo, de quão merda é você tá adensado aqui na matéria, né, que, tipo, tudo no plano espiritual, etérico, assim, é muito mais fácil. Então, às vezes, tipo, é um troço que é um piscar de olhos, assim, que a gente não tem ideia de como seja. Sim. Mas é um bagulho muito besta, assim, pra eles, tipo, tô lá, Sim, sabe? É um piscar de olhos, né? E pra gente aqui, tipo, nossa, né, estamos adensados aqui na matéria, não... Mas deixa eu te falar, então, há poucos dias atrás, a gente viu uma imagem de mapeamento do espaço, né? Em que existiam como se fossem uns riscos sem explicação, assim. Tipo, era um risco. Aí você pode testar. Abre lá. Sky, aí o sinalzinho de menos, né? map.org, você vai entrar no site. Você põe as coordenadas, eu vou deixar as coordenadas e o site na descrição do vídeo, mas eu vou falar aqui também. É a 0351 55.29, mais 1243 14.9. Eu vou deixar ali, não precisa, né? Se você olhar nessas coordenadas, você vai ver você pode até, quem sabe, ver um indício de uma viagem, é um risco. É aquele zoom azul e laranja lá que a gente viu, né? São riscos de umas cores, tipo, cara, não tem explicação aquilo. E tá lá, tá disponível pra todo mundo, é só ir lá e olhar. E que pela distância eles diziam que era algo, tipo, extremamente grande, tipo, 10 vezes o tamanho da Terra, tranquilo. Tipo, uns bagulho ridículo, assim, de grande. Uns bagulho, tipo... A gente não consegue nem conceber, assim, o troço. A gente não consegue conceber mesmo. E, cara, botando as coordenadas lá, você vai ver. É risco azul, é risco laranja, uns vermelho. Aí tem coisas que a gente consegue identificar lá, né? Tipo, uma estrela bem grande, um negocinho, um fragmento, não dá pra dizer o que é, tudo bem, entendeu? Mas, pô, quando você abre o bagulho e vê um negócio desenhado, assim, que parece um triângulo azul metálico gigante. Tipo, você vai olhar aquilo e vai falar, o bagulho tá estranho, né? Não pode ser algo, tipo, sei lá, natural que a gente conhece, assim. Esse risco que eles deixam em questão de tamanho, né? Se fosse de tamanho, cara, é muitas vezes maior que a Terra, porque a distância tá muito grande. É que nem como se Saturno fizesse um risco da gente olhando ali no céu de, sei lá, uns 20 graus. Então, tipo, é como se fosse uma abertura. Ele vai de um canto, ele ocupa, tipo, tem vezes que ele ocupa mais que um quadradinho de foto, assim, que eles tiram de várias fotos e montam, né? Sim. Então, tipo, às vezes ele ocupa mais. Aquilo ali é equivalente a quantos anos-luz viajando? Nossa. Talvez não seja nenhum ano-luz, mas talvez seja... Mas, tipo, é muito, muito mas grande. talvez seja, tipo, meia hora. Tá, mas e como que na foto pegou aquilo? Entendeu? De um ponto... Meio absurdo, assim, né? Um ponto onde ele basicamente estava no passado e no presente de tão rápido, assim, né? Então, a principal teoria por trás disso, né, é que os alienígenas são seres viajantes do espaço
em quase todos os contatos, eles falam que vieram de tal lugar, mas que moram nas estrelas. Aham. Então, tipo, no espaço, no universo. Então, tipo assim, esse negócio de viver no planeta, né? A gente vive porque a gente é obrigado, mas porque se a gente pudesse viver no espaço... Sim. Né? A gente tá no planeta porque, de novo, a gente é matéria densa, entendeu? Agora, pra esses seres de luz, assim, tipo, eles podem ser de tal lugar, de tal galáxia, mas eles estão onde eles querem estar ou devem estar por algum motivo, assim, sabe? Sim. Então, assim, é basicamente por essa explicação, assim, que eu dei. Por isso que muitos ufólogos, eles abraçam essa hipótese, o nome é hipótese interdimensional, se você quiser procurar. Só que a gente está colocando de seres porque a gente está falando dessa hipótese e de seres que viajam nessas camadas, né, por assim dizer, né? Sim. E só assim você consegue explicar como que um negócio de 25 anos-luz, às vezes os caras, tipo, vêm aqui e voltam e é super rápido, porque sem isso eu não acho que seja viável essas viagens. Nossa. Tipo, é tão longe assim que não... Se fosse alguma coisa utilizando a tecnologia de transporte, que é na velocidade da luz, os caras, tipo, iam levar, nossa, muito tempo. Imagina. É ridículo, né? Tá louco? E com essa hipótese interdimensional também a gente consegue entender uma coisa bem interessante. Que não é necessário usar nenhum método de propulsão, porque esses OVNIs, eles não são espaçonaves, mas eles são dispositivos que viajam entre realidades diferentes. Sim. Assim, ele é físico quando a gente vê, porque ele tem que ser físico. Mas e no espiritual? Ele é o quê? Ele é espírito? Entendeu? Eu acho que é um pouco de eles criam, eles de certa forma, assim, eles criam essas naves com algum tipo de energia, onde no físico ela tem o seu contraponto físico, no espiritual ela se comporta de uma maneira espiritual. Imagina, será que existe tecnologia para isso? Eu vi um vídeo falando uma vez que essas naves e tudo mais, é como se elas não fossem, tipo... um objeto ali físico deles, alguma coisa, mas uma extensão do corpo deles. Entendi. Agora, né, tipo, isso a gente vê aqui, ali na internet e tudo mais, tipo, a gente não questiona sabe muito... o que é verdade, né? A gente se questiona muito com essas teorias porque, cara, primeiro que a gente não sabe de nada, né, basicamente. Nossa, a gente então, tipo, a capacidade da nave... Porque, cara, é muito louco, ó. Eu consigo acessar duas realidades. Eu, Daniel... Sou o mago das dimensões. Eu vou e volto. Beleza? Só que numa delas, eu preciso usar alguma proteção porque eu não consigo me movimentar dentro dela por ela talvez ser o contrário do que a gente tem aqui, que é muito denso. Algo muito mais fluido. E eu não consigo andar livremente por lá. Por algum motivo. Eu teria que usar um dispositivo que me ajudasse. E esse dispositivo seria como se fosse uma nave extraterrestre. Sim. Entendeu? Então, seria mais ou menos essa a ideia. Eles vêm de uma dimensão onde eles não precisam ter o físico, mas eles criaram essa nave onde ela consegue vir de outra dimensão e sei lá... Pode ser. De alguma maneira, né... pode ser que sim. Assim como os corpos deles, né? Porque eu acho que... Sabe o que eu acho? Eu acho que tudo vem do físico. Tudo começa com o físico. Entendeu? No sentido de que todos esses seres que hoje podem viajar entre sei lá quais dimensões, eles começaram no denso. Então tudo começa no físico. Então é uma adaptação do físico à frente. Então, quando a gente se trata de tecnologia para trás, imagina quanto tempo a gente já não passou daquela tecnologia. Milhões de anos. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu acho que quando a gente está numa dimensão, né? A gente crê que existem dimensões paralelas. E a gente está numa dimensão que é mais avançada, que a física. Tudo que a gente criou da parte física, que nem essas naves, que para nós são tecnologias insanas, elas já são, tipo, há muitos milhões de anos cacareco pra eles. Porque foi criado as nossas... no físico.
as Aham. naves extraterrestres, porque elas foram criadas pro físico, e eles já passaram do físico há milhões de anos. Sim, mas eu acho que essas naves, no caso, elas não são, tipo, pro físico, entendeu? Mas elas fazem a parte de suprir quando eles vêm no plano físico nos visitar, Aham. entendeu? Então, tipo, pra eles aquilo ali é tipo a ponta de tecnologia, mas é tipo, deve ser meio merda, É que assim. eles podem se materializar a nave, coisas a hora que eles quiserem, né? Tipo, pelo menos até onde eu vi alguns vídeos, assim, Não, também. sim, mas eu só tô dizendo que, tipo, na parte tecnológica, a parte física que eles criam, que a gente fala, nossa, olha que tecnologia, eles só criaram porque tem que criar pra visitar a gente que é mais denso. Porque eles nem usam e é uma coisa muito ultrapassada. Aham. Não Mas e acho que quando, tipo, seja. eles estão... Por exemplo, a gente não tá sozinho aqui, né? A gente tá cercadinho de ETs, de espíritos aqui nesse momento. Tipo, eles não precisam de nada físico pra estar aqui. Não, eu sei, mas quando eles precisam voar, eles não saem voando de forma física, eles usam um OVNI. Sim. Entendeu? Pô, eles não vão sair flutuando que nem o Superman aí pra gente ver no plano físico, porque talvez o plano físico não permita. Por isso que eles têm que ter o OVNI, Saquei. entendeu? Então, mas daí a função, né, de se movimentar e a tecnologia só existe, então, no mundo físico. E, além disso, esses OVNIs interdimensionais, eles têm a capacidade de se materializar e desmaterializar, igual a gente falou. E o que explica porque não há nenhum registro aparente deles no radar enquanto eles entram e saem do planeta. E... Tipo, é aí que fica meio confuso, né? Porque às vezes tem registro. Se eles entram da forma física... Mais física, sim, aí tem. Aí aparece. Aham. Mas, às vezes, a maioria das vezes que eles entram e saem, eu acredito que 99% das vezes... Não aparece, aham. Eles nem aparecem. A gente fala, nossa, tá cheio de OVNI, cheio de avistamento. Toda semana agora tem vídeo de gente filmando uns bagulho absurdo. Cara, a gente E, tava tipo, conversando isso esses dias atrás, acabou. Gente, acabou, já era. cara, eles estão aqui. Meu, como é que a galera não acredita? E eles vão e vêm, assim, às vezes você vê o vídeo que os bagulhos desaparecem, aparece do nada. Cara, chega a ser loucura pensar que eles talvez não estejam em outra dimensão paralela. E se a gente conseguisse enxergar, a gente olharia pra cima e ia ver o céu lotado, tipo, como se fosse... Eu quero comprar um binóculo de visão noturna pra gente ver, porque a gente viu em alguns vídeos que dá pra ver muita coisa com essa visão noturna e tal. A gente tem que comprar, né, pra ver essas fitas. É verdade. Aí, mas fala então pra nós um pouquinho dessa interdimensionalidade ao longo da história. Então, tem a hipótese, né, interdimensional na história. E em 1988, o francês, tem aqui o nome dele, Jacques Vallée. Não sei se tá certo, mas ele publicou um livro que é Dimensions, a Casebook of Alien Contact. E esse Jacques Vallée, ele fala que, ele declara, né, que a tese extraterrestre, ela não é estranha o suficiente para explicar o fenômeno ufológico e defende que o fenômeno UFO representa evidência para outras dimensões além do espaço-tempo. Sim. Então, os OVNIs, eles podem não vir, assim, do espaço comum, mas a partir de um multiverso que tá aqui ao redor da gente. E no livro dele, ele fala que acredita, né, na existência de um sistema em torno de nós que transcende o tempo. Então, uma vez que Ele transcende o espaço também, né? É outra dimensão. Então, parte pra outra, assim mesmo, né? E também explicaria a questão de o tempo correr diferente do normal, como é relatado em várias abduções, né? Como a gente já trouxe aqui pra vocês, né? Que a pessoa acha que passou certo tempo dentro da nave, quando vê, passou muito mais, né? A gente falou, se não me engano, no primeiro programa, né? Que a gente fez sobre Travis o Travis Walton, né? E o que ele falou que era horas, na realidade foi 5 dias. Sim, o cara passou 5 dias lá e pra ele foi... Ele achou que ele tinha passado o quê? 2 horas? Alguma coisa assim, Algumas 5 horas. Alguma coisa assim. Mas é interessante como o Jacques Vallée, né? Ele falou sobre como que na realidade o objeto voador, ele não é uma pergunta. Ele encarou o OVNI como uma resposta. Como para uma resposta para existe dimensões paralelas, por causa disso, sim. Entendeu? E não
como que eles fazem, entendeu? É como Sim. se fosse uma engenharia reversa, onde ele já sabe a resposta, a resposta da pergunta, entendeu? É tipo uma confirmação, uma assim. confirmação foi pra ele. Foi bem Exato. interessante o jeito que ele pensou, né? Sim. E também a gente deve analisar que uma inteligência alienígena que pode, né, se disfarçar como um invasor marciano, como um deus primitivo. Como um macaquinho, como uma macaquinho, bolinha de luz, qualquer como uma coisa, pipoca, né? Qualquer coisa, mano. Aham. E isso significa, tipo, que até mesmo as naves podem não ser o que a gente acha que é, né? Na realidade, elas são algo físico, mas... Elas não né, são algo não, físico, Não são né? algo físico, né? Mas sim uma manifestação de uma espaçonave. É que nem eu tava falando, tipo, ela é a materialização para aquilo. Sim. Entendeu? E os OVNIs, eles são essas manifestações físicas que simplesmente elas não podem ser entendidas por nós, meros seres humanos, né? Nem na realidade psíquica, nem na física, nem na simbólica, nada. né? Os caras escrevem símbolo, a gente já sabe o alfabeto inteiro do pessoal lá de Roswell. E caiu um monte de letra lá e até hoje a gente não sabe, Não sabe o que tá escrito lá, né? Porque às vezes a gente vê uma bola de luz, às vezes um objeto de metal, às vezes tipo umas luz piscando, né? Às vezes sem luz. Tem luz, Entendeu? Então acho que eles fazem ao seu bel prazer. Tipo, eu questão acho que das formas, assim. Eles fazem alguma coisa pra impressionar, né? Os caras não fazem nada hoje pra... Hoje eu vou de tic-tac. Hoje eu vou de Tilenol. De peão, né? Tipo, hoje eu vou de... A gente viu umas triangulares, assim, cheia do esquema, né? A gente tem visto bastante... Cara, a gente tá... Nossa, muito vídeo, galera, muito vídeo. Tipo, tá tendo, tipo, boom, assim, né? Que a gente viu em alguns vídeos, né? Uns ufólogos falando que agora tá o boom, assim, da transição mesmo. Que, tipo, ficou muito parado até os anos 2000, mais ou menos, e agora começou... É a época que eles estavam esperando pra ver se a gente ia se explodir ou não. No bagulho nuclear. E talvez, assim, tipo, por serem manifestações do que eles queiram, e não um acessório pra voar, como realmente a gente acha que é, mas uma manifestação que pra eles tenha sentido. Ou não, ou eles fazem, que nem eu falei, ou eles fazem... de repente eu faço circular quando é pra... Pra tal situação. Procurar por área. Eu, às vezes triangular quando é pra coleta de informação genética do espaço. Eu faço... Sei lá, é muito difícil, né, a gente falar, porque pode ser tanta coisa, cara, tanta coisa. Tem até um escritor, eu não vou saber pronunciar talvez o nome dele, mas eu acho que é Aimé Michel, né? Ele foi escritor, filósofo e ufólogo também francês, né? Michel. Né? Que ele pensou tanto na temática quanto em outras áreas, né, da área dos OVNIs, né, e nas próprias palavras ele usa, né, as próprias palavras de Vali para tipo assim, a maturação do conceito para a fenomenologia OVNI, né, então, tipo, a gente tem que maturar esse conceito, né, Sim. do fenômeno, desse fenômeno ufológico, né? E ele escreveu também artigos e livros, né? Na época, que Vali falava muito sobre isso, que é Soucoupes Volantes. Também não sei falar francês, então, né? Que significa discos voadores. Então, assim, se você falar francês aí, explica pra nós como é que fala disco voador aí. Soucoupes Volantes. Soucoupes Volantes. Provavelmente, né? E foi daí que surgiu os vários conceitos modernos que a gente aplica nesses fenômenos até hoje. Foi esse Aimé Michel, né, que foi um escritor, ufólogo francês, e que contribuiu, né, com as palavras de Vali, né, para a maturação do conceito interdimensional para os OVNIs, né? Sim. Assim, resumindo o que eu falei, né? E sabe o que me espanta? A maioria desses escritores que tem essas teorias, fundamentos avançados e tudo mais, eles são franceses. E adivinha quem começou com o espiritismo? Alanzinho. Um francês também. Querido Alain. Alanzinho Kardeckin. Alanzinho Kardeckin, que eu tô pra ler alguns livros aí, tô
Não demora, eu começo. Mas, assim, é que eu fui criado, né? No lar espírita, No né? lar espírita. Então, tipo, pra mim, o conceito de Allan Kardec eu conheço desde criança. Aham, pra você é uma coisa básica, assim. Tem Então, muita gente tipo, que nem sabe quem ele é, assim, mas levando em conta o espiritismo, assim, já é uma coisa que, tipo, você já tem bastante propriedade pra falar e tudo mais, né? E eu acredito que esses dois temas, eles têm uma relação que a maioria das pessoas ainda não entende, mas que eles estão profundamente conectados, o espiritismo e a ufologia. Sim. Eu acho que eles estão bem mais conectados do que a gente imagina, né? Do que a gente imagina, não, porque a gente imagina muita coisa, né? Mas que a gente sabe, porque a gente não sabe de nada. Sim. Esse é o problema. O problema é que a gente tá no engatinhando. A gente tá muito, assim, no início mesmo do que a gente... Não tem nem como afirmar nada. Sim. É difícil. E esse cara, né, esse Aimé, ele escreveu que seres vindos de lugares tão distânticos... Distânticos. Bom... Meu Deus, tão distantes, com fantásticas despesas de energia, eles não viriam pra Terra pra fazer, tipo, só algumas acrobacias, assim, sabe? Ficar girando no céu. Tipo, geralmente na frente de pessoas comuns. Ainda mais, né? Então essa tal suposição, assim, seria insuportável. Não tem como, né, dizer que provavelmente seria isso. É a mesma coisa de dizer que eu vou viajar 5 anos da minha vida pra fazer gracinha num país longe da onde eu moro. Tipo, por fazer pra ir voltar. e voltar. Fiz malabarismo lá pros caras. Exato, muito louco. Não faz sentido. Então, esse contato deveria ser o resultado esperado, mas, tipo, ele não aconteceu, né? Sendo assim, os discos voadores são um absurdo. E também ele se debruçou sobre a questão do contato entre esses seres muito diferentes, assim. E entre humanos e alienígenas, não poderíamos tentar reduzir os seus pensamentos aos termos dos nossos. Então, provavelmente, não compreenderíamos a sua tecnologia e o seu psiquismo. Tanto quanto difícil seria para esses visitantes também. Não né? tem... Então, cara, é uma comparação... É ilógico, assim, né? A gente não consegue, é que nem fala assim, ó, tem um bagulho que é 10 milhões de vezes maior que o Sol, imagina? Não consigo. Não imagino, não consigo conceber. Não sei nem consigo nem conceber o Sol, velho. E que a gente não deve achar irracional também a possibilidade da existência de seres mais evoluídos, né? Simplesmente porque seriam incompreensíveis e tudo mais. Então, estando além do limite do nosso estágio de desenvolvimento fisiológico aqui, atual, né, no caso. Tipo, a gente vai falar com os caras, tipo, só resmungam e não falam. Não é por isso que eles são menos inteligentes que a gente tipo, também, né? Às vezes, os caras estão muito além, assim, eles conversam, que nem assim, a gente falou em outro episódio, por vibrações, assim, né? Então, só porque a gente não entende, não quer dizer que, não existe, não posso conceber, sacou? E tem um livro, né, que chama The Humanoids, né? É uma coletânea de artigos organizados por Charles Bowen Aimé, né? E ele escreveu o capítulo The Problems of Non-Contact, que seria traduzido para os problemas do não contato. E ele escreveu: o primeiro fato óbvio que temos é que tal contato não existe entre a humanidade e o sistema X, ou os sistemas responsáveis pelo fenômeno UFO. É evidente que se o sistema X é um múltiplo, se há várias origens ou responsáveis, né, em seguida todos eles obedecem igualmente, na medida em que nossas observações nos permitem medir uma única lei em um ponto preciso, que é a abstenção do contato. Então, no caso, esse trecho ele fala algo em que é pensado muito pouco, até mesmo em quem acredita extraterrestres. E basicamente quer dizer assim, ó. As diferenças de raças que orbitam o nosso planeta, universo ou, né, quadrante, não são enviadas por razões diferentes. Elas são enviadas todas pelo mesmo motivo, pois não existe uma hierarquia, mas sim vamos dizer assim, um comando intergaláctico, né? Sim. Então, pois todos obedecem à mesma regra, que é a regra de não ter contato direto, ao menos que seja realmente importante e necessário e tido com concordância prévia. Eles não podem sair fazendo... Existe uma regra no sistema X, que ele chama de sistema
que pode inventar um nome aí. Aham. Seria o sistema dos extraterrestres, né? Sim, tipo, então eles não podem sair fazendo coisas aleatórias porque eles querem. Tudo tem um propósito. Ele explica o motivo do não contato. Aham. Entendeu? É porque eles não podem. Sim. Por quê? Eu acho que é uma coisa que a gente também não consegue conceber. A gente acha que sabe por quê, Sim. mas a gente não sabe, né? Em alguns vídeos que a gente viu também, eles falam muito sobre a questão de alterar o karma da pessoa, né? Que eles não se mostram assim para as pessoas até ser o momento. Claro que você pode alterar isso conforme as coisas que você faz. Então, por exemplo, a gente tá nessa vibe mais espiritual agora. Então, talvez a gente adiante um pouco o processo do que estaria previsto para acontecer mais tarde, porque a gente tá tomando essa iniciativa. Sim. Então, por exemplo, eles não vêm aqui interferir do nada, mas se a gente buscar esse conhecimento, esse entendimento, a gente vai conseguir, sim, manter ali um contato, e aí eles vêm de fato, entendeu? É que nem o espiritismo, é que nem a projeção astral. Quanto mais você estuda, mais você entende. Mais fácil e prático e rápido vai até ficar no assim. no último vídeo que a gente tava falando sobre sonhos lúcidos, acho que se não me engano foi o Eduardo, não lembro, Marcelo, e falou, cara, depois de muitos anos eu tive um sonho lúcido. Ele comentou lá, né? Provavelmente Verdade. influenciado pelo podcast. Ai, querido, que bom, a gente fica feliz. Então, tipo, a intenção do negócio é, tipo, quando você vai atrás, você acaba Você achando consegue, algumas cara. coisas, velho. Né? Eu vi um vídeo no YouTube, né, de uma pessoa filmando o céu, assim, com uma câmera normal, de noite, pá. Cara, não tem nada lá. Aí o cara liga o infravermelho, aparece um monte de coisa, velho. Cara, a gente falou agora há pouco, né, da parada de ver com a visão noturna lá. Exatamente. Tudo Ó, o que é o infravermelho, cara? O infravermelho é um tipo de radiação eletromagnética, né? Que apresenta uma frequência menor do que o da luz vermelha. E por isso ele não está dentro do espectro eletromagnético visível. Por esse motivo, né? Essa radiação não pode ser percebida pelo olho humano. Então pode ser que esses seres utilizem um plano interdimensional de transporte, que nem a gente falou até o momento, onde ao emitirem energia nesse plano, a concentração seja tão alta que eles acabam gerando algum tipo de mudança de temperatura no nosso plano físico. Ah, sim. Por isso tantas filmagens militares assim são sempre naquele preto e branco lá. Porque se não for assim, talvez eles não consigam pegar, né? Exatamente, mas tipo, é aquela coisa, às vezes também pode ser uma camuflagem, mas pode ser algo onde eles estão em outro plano, eles geram tanta energia que acaba deixando resquícios em outros planos. Sim. Ranhuras, né? E tipo, isso só, assim, pra mim, né, pelo menos, aumenta a ideia de que, na realidade, eles utilizam uma espécie de, tipo, um entreplano, assim. Não sei nem se existe essa palavra, né? Mas justificaria também a presença do calor do nosso plano físico, seja algo, tipo, semi-interdimensional. A gente não tem o conhecimento... Porque, assim, a gente não conhece direito nem a dimensão que a gente vive, pra quem acredita nisso. Então, quando a gente não leva em consideração que existe outra e que pode existir algo entre, a gente já tá trabalhando com uma semi-interdimensionalidade. E tipo, como se fosse... Tipo, como se fosse algo, tipo, o suficiente pra ir e voltar sem grande esforço. Tipo, não fui por inteiro. Eu estou aqui, mas eu estou lá. Eu estou vendo ambos. Porque me interessa duas coisas aqui, tipo, na parte espiritual e na parte física. E como os caras são tão foda, eles conseguem fazer isso e qualquer outra coisa, pra né? eles deve ser tipo um cliquezinho de luz que ele deixa na metade. Ele deixa o aparelhinho ali se equilibrando. A luz fica meia fase. Né? Então, tipo, cara, pode ser, né? Eu acho que pode... Eu sei que esse papo é louco. E se a gente ficar imaginando a possibilidade que esse tipo de hipótese levanta, tipo, dá pra ir muito longe, cara. Sim, porque abre... Muda completamente. Não, assim, abre pra muita interpretação diferente e tal. É difícil falar disso de uma maneira sana em que as pessoas pensem, nossa, mas esse cara tá viajando. Mas seria mais ou menos que nem a Matrix, cara. Você tá lá dentro, quando a pessoa tá vivendo aqui na Terra, né? Ela tá no nosso plano físico. Quando ela vai pra Matrix, ela vai pro mundo de verdade. Então nós, da Matrix, estamos aqui agora conversando. Sim. Estamos conectados por computadores. É a mesma história do plano físico e espiritual, onde aqui a gente está vivendo e quando a gente dorme,
a gente Aham. parte pro plano espiritual, porque é a nossa consciência, porque lá que é o real. Sim. É que nem a a Matrix. gente passou a acreditar nisso há relativamente pouco tempo, né? A gente estava conversando até esses tempos atrás que a gente sempre leva em consideração de que aqui a gente tá vivendo e tal, mas, galera, a gente tá vivendo um sonho, isso aqui não é real, entendeu? A gente tá passando por uma, sei lá, uma provação aqui nesse mundo denso, físico, mas a gente não é daqui, a gente é das estrelas, sacou? Então a gente tá aqui, sei lá, por algum motivo, mas daqui a pouco, quando a gente desencarnar, a gente vai lembrar da vida como ela realmente é. Aonde a gente pertence, entendeu? A gente só tá fazendo uma prova, aqui, esse é só um tipo teste. de consciência que eles têm, e eu ouvi dizer até que, tipo, existe a ideia, né, de que esses seres, né, mais evoluídos, eles nem se importam com morrer fisicamente. Não, os caras não estão nem aí. Pra eles não faz diferença nenhuma. A consciência deles sai, eles voltam pra lá, fazem um novo corpo, ele entra, eles são, tipo, praticamente seres mortais, assim, né? Eles já estão... A gente também viu algumas coisas sobre os intraterrenos, né? E outros lugares que não tem criança. Então, tipo, é o espírito que entra ali numa roupa biológica ali, um corpo já maduro, já adulto mesmo. Então, é mais ou menos assim. Até no plano espiritual, por exemplo, a criança, quando desencarna a criança, ela não vai ficar com aparência de criança durante muito tempo no plano astral. Ela vai ficar só durante, tipo, sei lá, pouquinhos anos. Depende, claro, ali do karma de cada um. Mas, tipo, às vezes 2, às vezes 5 anos. E depois ela vai pra uma forma onde ela tava, tipo, talvez numa outra vida, assim, mas no melhor das condições físicas ali que ela tivesse, né? Então, tá, morri criança, vou ficar um pouquinho de tempo criança até eu entender o que aconteceu comigo direitinho. E aí eu volto pra uma outra forma. E a gente fala também nessa mesma questão, batendo nessa mesma tecla, tipo assim, os extraterrestres, você vê, nossa, mas aquele cara é assim, aquele cara é assado. É porque talvez nas condições em que ele tenha né, vivido no planeta ou no espaço ou em qualquer lugar que seja, essa é a forma que ele mais se lembra dele, entendeu? No sentido de... Eu sei que existem raças que não trazem traços de personalidade nem nada do gênero, mas tipo, será que quanto mais ligado ao físico, menos evoluído é? Talvez. Porque, ou seria tipo assim, uma característica de tipo, a gente decidiu e sei lá, a gente já vive há tantos anos e a gente é sempre as mesmas pessoas, então faz sempre igual. Tipo, uma maquininha de espaguete da Eliana. Né? Sempre fica aí de novo, né? Aberto a interpretação, né? A gente não sabe, a gente galera. não sabe. Porque eles Só falam tá muito especulando. sobre... eles falam muito sobre esses seres serem azuis, vermelhos e outras cinzas, né? Então talvez seja uma coisa em que eles nem se apeguem mais a algumas espécies, né? Tem uma... Porque se é só uma roupa pra visitar o mundo físico, pra ver a gente, não faz nem sentido ser diferente. Pra eles é muito mais fácil botar qualquer roupa. Pode ser... você acha que é o mesmo ET, mas tipo, ele tá lá ele veio te visitar 2 vezes na semana. Ele veio fazer café na tua casa, o ET. Na primeira semana ele veio, na segunda que ele veio, ele tava igual, você não notou a diferença. Mas e quem garante que ele não tava usando uma outra pele? Que ele voltou pro seu plano. Pegou uma outra pele meio igualzinha ali. Não, igual, todas são iguais. Ele pegou só uma e veio, e a gente não conseguiu diferenciar. Sim. Porque pra eles não ter diferença física um do outro, Sim, né? até no livro que a gente lê, né? Tipo, fala lá que pra eles isso não é nada, que eles podem alterar a forma quando quiserem, tipo, eu posso ser assim, eu posso ser assado. Quando você viaja, tipo, viagem astral, assim, vou lá pros intraterrenos. Tipo, os caras estão lá numa forma física muito boa, mas pra eles, tipo, eu tô aqui loiro do olho azul, mas eu quero ficar completamente negro do olho castanho ou loiro, assim, assado. Eles fazem isso, tipo, num piscar de olhos, porque eles conseguem manipular isso. Só que pra eles não faz Não sentido, faz sentido, né? Tipo, eles não querem saber. Pra eles a forma física não interessa de maneira nenhuma mesmo. E a gente tá falando tanto nesse negócio de forma física porque são questionamentos que a gente tem que
trazer no sentido de que pra gente importa muito o físico. A gente precisa do físico para se locomover nesse plano, entendeu? Mas para eles não. E quando a gente abre mão dessa aparência, de ter algo físico, tipo, do ego, eu sou assim, o meu nariz é assim. Quando a gente abandonar isso, será que vai ser o mesmo caso deles, assim? Porque hoje em dia a gente precisa do físico para se movimentar. Mas e se a gente conseguisse, com maestria, andar pelo plano espiritual e fazer o nosso corpo aparecer onde o espírito tá, como se fosse viajar em outra dimensão? A gente ligaria pra aparência? Porque a gente não ia ficar no físico quase? Pra que a gente vai ficar no físico? No espiritual você não sente fome, cara, é uma outra parada, entendeu? Tipo, e outra que, eu vou lá espiritual primeiro e depois, se eu quiser, eu levo meu físico. Não faz nem sentido, né? Se, tipo, trazer o teu físico lá, assim. Isso, a gente pensa assim, viu como a gente sempre carrega o físico com a gente? Não, por que eu levaria o meu físico pra outro lugar? Se eu consigo ir no espiritual, por que eu vou querer? Claro, às vezes você quer cumprimentar a pessoa, quer dar um abraço em alguém. Mas né? Isso espiritualmente você também você consegue fazer, então você não precisa disso, né? Então, tipo, por isso que eu acho que essa coisa do físico é muito primata a ponto da gente, sei lá, tipo, achar que é importante, mas é menos que nada pra eles. O nosso corpo aqui meu Deus, eu sou eu por causa do meu corpo, só que pra eles... Eles se obrigam a ter uma forma física pra contatar a gente. Sim. Entendeu? Quão retrógrado isso é? A gente né? A ponto deles precisarem se materializar em uma forma que pra nós, pra gente entender o que talvez eles sejam, entendeu? É o mesmo que comparar um ser humano falando com um girino. Tipo... girino. Entendeu? Sim, porque, tipo, os caras têm que se rebaixar pra conseguir falar com a gente. Que bosta, né? Nosso ser humano é um lixo, cara. Tipo assim, não, mano, eu vou ter que abduzir o seu José. Eu vou ter que ficar... eu vou ter que ter estômago. Eu vou ter que cagar. Não, acho que eles não cagam. Será que os ET cagam, gente? Não, acho que não. Eles materializam a comida no estômago e desmaterializam antes de virar bosta. Que nojo. Mas, gente... ideia. Não, assim, a gente também tá... A gente tá brincando aqui, tá pra descontrair um pouco, né? E só que assim, a gente tá pensando também, eu já acho que é isso do assunto, né? E assim, porque a gente já tá no estúdio novo. Vamos pra parte das novidades agora. News. A gente vai tirar uns minutinhos finais só pra falar, assim, porque a gente também tá pensando em reduzir entre 10 e 20 minutos o episódio, mas... Em compensação, a gente vai estar em webcams. Oh, meu Deus! A gente vai estar em cores e a Amanda já tem um ataque de ansiedade já. E sei lá, gente, eu fico nervosa. Meu marido, ele é blogueiro, sacou? Tipo, ele já tá aí na internet há muitos anos. Já fez stream, mas eu sem vergonha. Eu sou uma pessoa tímida. Então a gente também vai fazer isso. A gente vai provavelmente... reduzir o tamanho do programa, né? Deixar ele uns 20 minutos mais curto, assim. Hoje a gente tá fazendo com 1h10, 1h05, depende, mais ou menos. A gente pensou em jogar pra uns 40 minutos, 50, agora talvez, a gente dependendo. já passou, aqui a gente já tá quase, a gente já passou, eu acho que dos 50, a gente deve estar em torno disso, não consigo enxergar daqui o gravador ali, né? Gente, mas o nosso estúdio tá muito legal, sério. Falta iluminação e tal, mas acho que vocês vão gostar bastante. A gente tá gravando agora numa meia luz aqui, né? Tá meia fase, aqui umas luzinhas de LED, porque a iluminação ideal, assim, ainda não tá pronta. A gente tá com uns projetinhos aqui pra fazer. Mas eu acredito que agora pra quando, amor? Começo do ano ali... Eu acho que ali pro meio de janeiro... A gente já vai mostrar a carinha pra vocês. A gente já vai estar suando que nem uns bichos aqui. Puta merda, que é muito quente, muito né? Calor. Carai. Mas, gente, é isso. A gente queria dar esse comunicado, porque provavelmente daqui a um mês, mais ou menos, a gente já vai estar entrando com câmera, a gente vai estar com uma... Acredito, a gente vai tentar mexer com 3 webcams, a gente vai ver o meu irmão que trabalha com essas coisas de som, de vídeo, né? Áudio e vídeo.
Pra ele tentar comandar de lá. Então vai ter um pouco Fazer de... remoto, assim, né? Porque vai ele ter não uma estar aqui com a dinâmica gente. onde vai mudar de câmera. Vai estar e tudo mais. interdimensional. Vai estar interdimensional, exatamente. Entendeu? Então, só pra vocês ficarem aí... Sei, se vocês gostam, acho que vocês vão gostar da Deixa aí novidade, nos né? comentários se vocês querem que a gente mostre a latinha pra vocês ou Ah, não. 99% vai ser não. É de vocês, porque a gente vai mostrar de qualquer maneira, entendeu? Se eu não Né? quiser ver, você vira o celular pra baixo, eu bloqueio. Exatamente. Não precisa olhar pra nossa cara feia. No Então, Spotify a gente vai continuar só em áudio, né? É. Aí aqui no YouTube a gente vai aparecer mostrando o rostinho. E é isso aí, galera. E é isso aí mesmo. E fala aí, porque tio Dani, qual que é o próximo episódio? Ó, pessoal, o próximo episódio, antes de eu falar, você tem que se inscrever, senão Senão você vai apanhar. ficar sem saber. É. Então, assim, pessoal, link, eu vou botar o link do SkyMap, né? Ah, aí é embaixo, verdade. pro pessoal ver a coordenada que eu falei no programa. E vou colocar também no YouTube o link do Spotify o link do YouTube e o link do Instagram, Papo Ponte Estelar, né? E o próximo programa é um papo que eu gosto bastante, né? Vai ser um assunto bem legal. Quem não gosta, né? Eu acho que tem gente que não gosta, sim. Tem gente que não gosta de doce. Tem gente que se assusta, né? Só com a ideia. E o papo é vida após a morte. Gente, esse papo vai ser doido, hein, galera? Nossa, a gente adora esses assuntos. Claro que a gente não estaria falando sobre alguma coisa que a gente não gosta aqui também, né? Às vezes. Poderia estar jogando RPG. Eu poderia estar falando sobre Minecraft aqui também, né? Meu mundo do Minecraft. Tá? Mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa. Mandinha, aperta o cinto. Vou apertar o meu também. Ué, mudou? Ah, é que a gente mudou, né? Que a gente mudou estúdio agora, daí tá diferente do nave, Daniel. A gente mudou de nave. Nossa nave tá diferenciada agora. E agora a gente consegue viajar na velocidade da luz mais um. Esse mais um é uma unidade muito complexa que eu não posso explicar. Eu não posso explicar agora. Ai, Né? Cristo. Mas é isso, pessoal. Até o próximo Galera, programa. gratidão. Obrigado. Obrigada. Um beijo. Valeu. Vamos lá. Zium.